Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz Teles, para quem não me conhece. Sou o professor Luiz Teles e vou trazer aqui para vocês raciocínio lógico para a banca VUNESP. Lembrando que assim, a banca VUNESP ela tem um padrão de cobrança, ela sempre te cobra a mesma coisa, mas sempre vai ter uma ou outra questão que ela vai ser tipo assim, fora da curva, ela vai ser questões que ela vai te puxar para que você fique 20 minutos numa questão. Lembrando que você não tem esse tempo disponível, tá? Toma cuidado que se você ficar, não, mas eu quero gabaritar raciocínio lógico, ele já te pegou. Porque às vezes para você ficar perdendo tempo resolvendo duas questões ali, ele consumiu o seu tempo todo numa prova. Um bom estrategista ele tem que saber pontuar na prova inteira. Então é direito constitucional, administrativo, português, informática, raciocínio lógico, parará, e assim vai. Então o que eu quero te ensinar aqui é onde vale a pena pisar. Então para isso eu trouxe algumas questões para vocês de raciocínio lógico. E vamos lá, vamos começar a ver. Então, olha só. Quero trazer aqui para vocês aqui a parte de Maratona Raciocínio Lógico TJ São Paulo 2021. Tá joia? E quem puder, vote aí no Gran Cursos aí, na empresa indicada aí pelo Reclame Aqui, para que a gente ganhe mais uma vez. Tá joia? Então, vamos lá. TJ São Paulo 2021. Vamos ver aqui. Olha só, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, olha, o que vale para a gente é a banca, tá? VUNESP. Então, por exemplo, aqui não me importa de onde está vindo, me importa a banca, certo? 2020. Então, o que ele fala? Considere a afirmação, ele quer uma frase equivalente. Primeira coisa, gente, equivalente quer dizer igual, certo? Igual. O prefixo equi quer dizer igual. Então ele está pedindo uma coisa igual com valores iguais à tabela verdade. Certinho? Então olha só, toda vez que ele faz isso, o que você tem que observar? Olha só, aqui é uma condicional, é uma frase com se. Aqui tem se, aqui tem se, aqui tem se, aqui tem se, aqui tem se. O que ele está dizendo para você? Eu quero, numa frase condicional, eu quero, toda vez que ele te pedir equivalente, todas elas tiverem o se, estão vendo aqui, ó, ele quer que você volte negando de trás para frente, tá? Então você vai voltar negando a frase. Por exemplo, aqui está falando que Beltrano é policial militar. Essa seta aqui, ó, é o meu então, ok? Então aqui, ó, aqui é o meu então aqui, ó. Beltrano é, então ele vai ter que falar Beltrano não é, Beltrano não é. A única frase que está começando com Beltrano não é a C. Então, gabarito é a letra C. Pronto, acabou. Tá? Mas vamos ver se ele fez certo. Ele tem que negar esse aqui também. Aqui está dizendo fulano é guarda. Então, fulano não é guarda. Letra C, pronto, acabou. Quantos minutos vocês demoram aí? Tá? Toma cuidado, não subestime isso aí. Não vá dizendo, ah não, isso aí caiu na prefeitura, não cai na TJ não. Toma cuidado. A banca, ela sabe que a multidão, ela menospreza a banca, tá? Menospreza, tomem cuidado, certinho? Então isso aqui é você voltar negando. Aqui vem daquela frase, se beber, não dirija. Você pode ver que essa frase é igual a se dirigir, não beba. Ou seja, ó, você pode ver que ela é igual. E o que você fez? Você inverteu, estão vendo? E negou. Aqui estava dizendo não dirija, dirija. Beber, não beba. Então você inverte e nega. Certinho? Gabarito, letra C. Vamos ver a questão 2? Ó, aí eu trouxe uma outra questão 2 para vocês verem. Olha só. Ele quer novamente uma frase equivalente. Estão vendo? Ó, equivalente. E ele me deu uma condicional. Se planto no tempo certo. Vamos fazer o resumo aqui, ó. Então, a colheita é melhor. Aí, como ele quer uma frase equivalente, ó, só que aqui nem todas têm o se. Vocês estão vendo aqui? Aqui tem o se, aqui tem o se. Pode ser, vamos ver se é uma das duas. Se for para ser uma daquelas, ele tem que voltar negando. Aqui está falando que a colheita é melhor. Então vai falar o quê? Colheita não é melhor. Certo? Então, não, aqui está dizendo que planto, vou falar que não planto no tempo certo. Vamos ver se tem essa resposta?
Ó, aqui tá falando se não planta no tempo certo. Não, tem que começar com colheita, sai fora. Aqui tá dizendo que a colheita, não, tem que dizer que a colheita não é melhor. Aqui tá dizendo que é melhor, sai fora. Ou seja, não é nenhum dos dois. Se não é nenhum dos dois, uma outra equivalência da condicional, eu trouxe dois exemplos para vocês verem, tá? Uma outra equivalência é colocar um conectivo ou. E se ele colocar o ou, ele tem que negar a primeira e manter a segunda. Quando eu coloco B e B, eu digo mantém. Quando eu coloco A e não A, eu digo nega, tá? Nega a frase. E coloco conectivo ou. É a outra equivalência que existe. Agora aqui, ó. Aqui está dizendo ou. Não é. Isso aqui é o exclusivo. Está errado. Não pode. Aqui é o e. Não pode. Então, automaticamente, a gente já descobriu que o gabarito é letra A. Letra A. Mas vamos ver se ele fez certo, ó. Vamos a gente fazer, nós fazermos aqui, ó, equivalente, só que agora usando ou. Ó. O que ele tem que fazer com a primeira frase? Negar. Então, aqui ele está dizendo que planto no tempo certo vai ser o quê? Não planto no tempo certo. O que eu faço com a segunda? Mantém. Olha aqui, ó. B e B. Mantém. A colheita é melhor. Colheita é melhor. Certo? Colheita é melhor. Aí você vai dizer, Teles, mas aqui ele inverteu a ordem. Não tem problema. O ou, ele tem uma característica de que eu posso inverter a frase, tá? Não tem problema nenhum. Eu posso inverter. É como se eu falasse assim, ó, chove ou faz sol. É a mesma coisa de dizer faz sol ou chove. Tranquilo? Ou chove. Então, é uma outra forma de dizer equivalente para você. Tá joia? Uma outra equivalência para você aí, certinho? Então, eu tentei trazer um exemplo de cada para vocês. Um exemplo da primeiro caso, que todos tinham si, estão vendo aqui? E por que eu nem tentei o ou aqui? Porque todos tinham si, eu já sabia que era voltar negando. Nesse outro caso, não. Eu tinha que testar. Então, primeiro eu voltei negando. Não achei a resposta, então eu tento com o ou. Certinho? Isso é no caso da equivalência, tá? Vamos ver a outra questão. Olha só. Considere a seguinte afirmação. Observe o Nesp 2020. Ele me dá uma frase e ele tem conectivo aqui, ó. O técnico em análise clínica realiza testes laboratoriais e faz análise. E aqui ele está me pedindo a negação. Negação do e é o. Toda vez que você for negar uma frase pelo e, a negação vai ser ou. E o que você faz com as duas frases? Você nega. Negação do e é ou e nego as duas. Então vamos lá. Negação do e é ou. Então olha só. Se a negação do e é ou, não é a A, não é a C, não é a D e não é a E. Qual que sobrou? Só uma. Então ela é a resposta, a letra B. Pronto, acabou. Quantos minutos vocês demoram aí? Certo? Quantos minutos? Isso é o que eles colocam em prova. É porque eles sabem que as pessoas chamam de A, chamam de B, joga na tabela verdade, e aí fica perdendo tempo, tá? E não, a gente não deve perder tempo em prova, tá? Lembrando que, olha só, quando for o ou ele é equivalente a um se então, tá? A um se então. Então, olha, o que eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Teles, eu vou botar uma frase aqui menor. Se eu botar assim, ó, chove e faz sol. Aí você fala assim para mim, Teles, eu fiz lá a negação do e é o ou, e eu neguei as duas. Então ficaria como? Não chove ou não faz sol. Certo? Lembrando que negar uma frase, olha só, negar, eu vou até botar aqui, ó, eu vou botar assim para ficar mais claro e a gente treinar isso aqui também, ó, não faz sol. Quando eu nego isso aqui, tá? Quando eu nego, não quer dizer sim, então fica faz sol, tá?
fica faz sol. Então essa frase aqui, ó, não chove ou faz sol. Aí você fala, Teles, eu fiz isso e lá na opção não tinha essa resposta. Aí você tem que lembrar que, olha aqui, ó, desse caso aqui, ó, existe uma equivalência do ou. Equivalente. E o que quer dizer isso? Quer dizer que pode ter um se. Aqui está não há, vira A. O que ele está mandando fazer com a primeira frase? Negar. Aqui está B e B. O que ele está mandando fazer na segunda? Manter. Então eu nego a primeira, mantenho a segunda e coloco sim então. Então vamos lá. Como é que ficaria isso aqui, ó? Se não tivesse, eu colocaria o se então. A primeira frase eu nego. Ali está dizendo que não chove. Vai ficar chove. Então, que eu não preciso escrever, pode estar subentendido, tá? E eu mantenho a segunda, faz sol. Pronto, ó. Aí, essa daqui pode ser uma das respostas. Pode ser uma delas, tá? Então, eu estou dizendo que pode ser, não que estou dizendo que é. Porque vai ter caso que vocês vão encontrar, vocês vão ver, Teles, eu fiz a negação do e, ou, e não deu certo, eu não achei a resposta. Aí você vai lembrar sempre do se então, que é uma frase equivalente. Tranquilo? Então assim, eu aconselho vocês a refazer essas questões. Não deixa de refazer, porque tem várias dicasinhas aqui que a sua banca Funesp gosta de cobrar. Tá bom? Olha essa questão aqui, ó. Embora seja da FCC, Fundação Carlos Chagas, essas bancas elas costumam se copiar, elas costumam se olhar, tá? Então nós temos que estar atento a essa questão aí, olha só. Vai ao parque ou vai ao cinema. Acorda cedo ou não vai ao parque. Janta fora ou... Tá vendo que tudo tem o ou aqui? Nesse caso, toda vez que for uma sequência de frases com o ou, vocês vão fazer um V deitado assim, ó. Então o que vocês vão falar? Vai ao parque ou vai ao cinema. Acorda cedo ou não vai ao parque. Janta fora ou não vai ao cinema. Aí olha só, essa aqui é a história do ou, tá? O ou do V deitado. O que eu estou dizendo para vocês? Se o examinador cancelar uma, você vai circular a outra. Se ele cancelar de baixo, você circula de cima. Como assim? Vamos ver, olha só. Se no último sábado não jantou fora, então esse aqui é o pontapé. Ele já afirmou para você o que ele faz. Não jantou. O que está dizendo aqui, onde eu coloquei esse pontinho? Que jantou. E o que você já sabe? Que não jantou. Então, cancelo, porque eu já sei que ele não jantou. Quando eu cancelar uma, eu circulo a outra. Então, o que eu já sei? Que não vai ao cinema. Mas o que está dizendo aqui? Que vai. O que você... Esse que está circulado é o que você garante que acontece, tá? Aqui não vai ao cinema, aqui está dizendo que vai. Então, cancelo. Quando eu cancelar uma, circula a outra. Então, o que eu já sei? Que vai ao parque. O que está dizendo aqui? Que não vai. Cancelo. Quando eu cancelar uma, circulou a outra. Pronto, acabou. Isso aí é o que você pode afirmar. Que ela vai ao parque, ela acorda cedo e ela não vai ao cinema. Tá? Ou seja, a letra A. Acordou cedo e foi ao parque. Pronto, acabou, letra A. Por que ele não colocou não vai ao cinema? Porque ele não quis. Só isso. Tá? Porque ele não quis colocar. Ele não é obrigado a colocar todos. Ele pode colocar, inclusive, só um que ele circulou. Certinho? Essa é a história do ou, do V deitado. Por que eu trouxe aquele ali? Olha só. Aqui é a mesma jogada. Isso aqui, olha só. TJ de São Paulo 2014. Tá vendo? Ou Luiz é médica ou Márcia é advogada. Então é o V deitado. Ah, vale também com o ou? Vale do mesmo jeito. Então vamos lá. O que ele falou aqui? Ó? Ou Luísa é médica ou Márcia é advogada. Só que aqui tem um detalhe, tá? Você está vendo que aqui, ó, tem uma condicional, viram? Aí, o que muda na condicional? Se eu colocar assim, ó, se A, então B.
Se o examinador confirmar a primeira, você, tá? Você confirma a segunda. Então, assim, você é o azul, tá? E o roxo é o examinador. Examinador. Então, se o examinador confirmar a primeira, você confirma a segunda. Se o examinador negar a segunda, você nega a primeira, ok? Se ele confirmar, você confirma. Se ele negar, você nega. Mas lembrando que o examinador nega a segunda e ele confirma a primeira. Como assim? Quando ele falou para mim, que Luísa não é médica, tá vendo que aqui está dizendo que ela é? Cancelo. Não é isso? Quando eu cancelar uma, circulo a outra. O que eu já sei afirmar? Que a Márcia é advogada. Isso eu já tenho certeza. Tá? Aqui, na condicional, está dizendo que ela não é. Mas o que eu já sei afirmar? Que ela é. Porque se eu cancelei uma, eu circulo a outra. Márcia é advogada. Então negou aqui. Concordam? Se negar a segunda, o que você faz? Nega a primeira. Aqui está dizendo que Carlos é dentista. Com não vai ficar o quê? Carlos não é dentista. Concordam? Carlos não é dentista. Ok? Aí vamos lá. E outra coisa. Quando tem uma frase aqui ligada pelo E, tá vendo? Essa frase aqui ligada pelo E, quando ele está dizendo que todas elas são verdadeiras. Se isso é verdadeiro, é porque os dois estão valendo. Eu já tenho certeza que os dois estão certos. Então eu já saberia afirmar que o Luiz é engenheiro. Tá? Isso eu tenho certeza. Porque se essa frase é verdadeira no E, as duas são verdadeiras. Eu tenho certeza absoluta. Não pode nenhuma estar falsa ali. Tá? Então onde é que está dizendo isso? A letra A, Luiz é engenheiro. Perfeito. E Carlos é dentista? Mentira que Carlos não é. Sai fora. Márcia é advogada? Márcia é advogada? É. Perfeito. E Luiz é engenheiro? E Luiz é engenheiro. Perfeito. Letra B de bola. Tá? Ok? Letra B de bola. Certinho? Então aqui, claro que eu estou tentando relembrar, estou tentando botar uma questão aqui para que vocês, essa questão, ela mistura essa história do V deitado aqui, tá? Ela mistura, só que aqui ela usa a história da condicional, de confirma, confirma, nega e nega. Tranquilo? Confirma, confirma, nega e nega. Certinho? Vamos ver essa questão aqui, TJM de São Paulo 2021. Um trabalho foi feito por pelo menos um dos 4 alunos. O professor que para eles sabe isso aqui. Tá vendo que se Osana não fez o trabalho, é uma condicional. Aí, olha aqui, é uma sequência. Então, o que eu faço? Um V deitado. Então, vamos lá. Ou Gabriela fez o trabalho, ou Iago fez o trabalho. Ok? E aqui tem Jeremias fez o trabalho se e somente se, tá? Jeremias fez o trabalho se e somente se Gabriela não fez. Para a gente relembrar, então vamos lá, eu vou procurar uma afirmação dele. Jeremias contou ao professor que ele não pode participar do trabalho. Então Jeremias não participou do trabalho. Isso eu já sei. Se o Jeremias não participou, no se e somente se, sempre que ele fizer uma coisa de um lado, você faz do outro. Então, se ele negar aqui, você nega aqui. Se ele negar aqui, você nega aqui. Você sempre vai fazer a mesma coisa que ele. No se e somente se, que é essa seta que vai e volta, tá? Então, se ele negar aqui, você nega aqui. Então, aqui, não, não. Não, não quer dizer o quê? Sim. Então, Gabriel fez. Eu já sei afirmar que o Gabriel fez, certo? Isso eu já sei afirmar. Eu afirmo que o Gabriel fez. Recapitulando, quando ele fala que não pode participar do trabalho, o Jeremias, ele negou essa frase aqui, que ele não fez o trabalho.
No se e somente se, toda vez que ele negar um lado, você nega do outro, não importa qual. Aí se ele negou ali, eu nego aqui. Não, não quer dizer sim. Então Gabriel fez. Pronto. Tá? Gabriel fez. Se o Gabriel fez, onde é que está falando mais do Gabriel? Tá? Não, Gabriela, né? Gabriel não, Gabriela, né? Gabriela fez, né? É Gabriela. Gabriela, tá? Aqui é a Gabriela, tá? Se a Gabriela fez, aqui eu já vou confirmar essa. Como é o ou exclusivo, quando confirma um, eu cancelo o outro. Isso só vale no ou, tá, gente? Ou seja, se ele confirmar uma, eu cancelo o outro, tá? Teles, e se fosse o ou normal? O que quer dizer o ou normal? Sem esse ou no início aqui, ó. Aí, se ele confirmar uma, eu não saberia falar da outra, tá? Se ele cancelar uma, eu sempre sei falar do outro, tá? Se ele cancela o de baixo, no ou. Se ele cancela aqui, eu circulo essa. Mas se for o ou normal, sem o tracinho embaixo, se ele confirmar uma, eu não sei falar do outro. Tá bom? Só se fosse ou exclusivo, que é o que ele falou aqui, ó. Mas não ambos. Ou seja, se a Gabriela fez, o Iago não fez. Então, já sei afirmar que o Iago não fez. Ok? E se o Iago não fez, ele negou a segunda. Ó, o que eu já sei? O que eu afirmo? Que ele não fez. O que está dizendo aqui? Fez. Não é uma condicional? Se negar a segunda, você nega a primeira. Não, não quer dizer sim. Então, a Osana fez. Tá? Osana fez o trabalho. Aí ele pede, logo fez ou fizeram esse trabalho apenas quem? A Gabriela e a Osana. Letra A. Tá? Gabriela e Osana, letra A. Certinho? Isso aí é a história da... eu peço a vocês que refaçam essa questão, porque elas são muito importantes, tá? Todas essas que eu estou fazendo aqui são questões que têm grande chance de voltar para a sua prova, tá? Ela tem grande chance de cair novamente na sua prova. Certinho? Então eu aconselho vocês, refaçam, refaçam de novo, façam de novo, porque ela pode te ajudar na prova. Tá joia? Recapitulando, quando ele falou que Jeremias não pode participar, negou a segunda, nega a primeira. Então já tirei a primeira conclusão. Gabriela fez. Então confirmou essa. Como é o ou exclusivo, que é o ou, se circular uma, eu cancelo a outra. Então Iago não fez. Iago não fez, negou a segunda, eu nego a primeira. Certinho? Vamos ver a questão 7. Olha só. Considere falsidade a proposição 1 e verdade a proposição 2. Tá? Olha só. Toda vez que ele disser que uma condicional é falsa, tá? Na construção da tabela verdade, tá? Assim, a gente não vai precisar ficar construindo isso não, mas olha só. De 2 em 2, de 1 em 1. O que eu quero que vocês entendam? Só tem um caso que vai dar falso, que é o que as pessoas chamam de Vera Fischer, tá? E todos os outros vão dar verdadeiro. Ou seja, o que é isso? Ó, a primeira sempre vai ser verdadeira, a segunda é falsa. Então, ó, quem é a primeira frase aqui? Ó? Ana é auxiliar. Então, o que eu já sei, o que eu já concluo? Concluir. O que eu já consigo concluir? Que a Ana é auxiliar de papiloscopistas. Papiloscopista. Por quê? Porque a primeira tem que ser verdadeira para que seja falso. Aí o Caio, eu sei que isso aqui é falso para dar Vera Fischer. Então o Caio, aqui Caio é investigador, é falso. Então o Caio não é investigador. Certo? Não é investigador. E agora aqui no ou, ó, no ou, tá vendo o ou aqui, ó? Para que isso seja verdadeiro,
Vou construir com vocês a tabela verdade do ou. Vamos lá. Tabela verdade do ou. De 2 em 2. De 1 em 1. Certinho? No ou, o que eu te aconselho? Nós vamos procurar uma verdadeira. Se achar, a frase será verdadeira. Então, por exemplo, aqui eu tenho a verdadeira, aqui eu tenho a verdadeira, aqui eu tenho a verdadeira, aqui não tem a falsa. Pronto, acabou. Então, como exemplo, se eu tivesse assim, ó, 2 mais 2 igual a 4, ou raiz cúbica de 861 igual a 39. Eu quero saber se essa frase é verdadeira ou falsa. Primeira coisa, não é o ou? O ou eu preciso de uma verdadeira. 2 mais 2 é 4? Eu não quero nem saber o que está escrito aqui. Verdadeiro, pronto, acabou. No ou, eu procuro uma verdadeira. Se achar, a frase é verdadeira. E no e, aqui. E no e seria o inverso, seria você procurar a falsa, tá? Mas nesse caso aqui, ó, para que a frase seja verdadeira, eu preciso de uma verdadeira. É isso que está dizendo. Então ele está dizendo, ó, que essa frase inteira é verdadeira. Mas você já sabe que Caio não é investigador. Isso aqui não é. Se essa não é verdadeira, quem é a verdadeira? A Mônica. Então a Mônica é escrivã. Tá? A Mônica é escrivã. Certinho? A Ana é escrivã. Tá? Então, ó, toda vez que, ó, eu aconselho você estar muito claro com isso aqui, ó, porque a sua banca gosta muito disso aqui, ó. Ele dizer que a condicional é falsa. Então você já descobre que a primeira frase é verdadeira, a segunda é falsa. Tá? Aí você sabe que Ana é auxiliar e Caio não é investigador. Se Caio não é investigador, essa aqui não é verdadeira. Se essa não é, é porque é a outra. A Mônica é escrivã. Certo? Aí algumas pessoas podem perguntar, Teles, e se ele falar que nesse lugar aqui, dizer que Caio não é investigador, ele dissesse que Caio não é investigador. Aqui está dizendo que é. Se ele dissesse que não é, aí você concorda que aqui estaria verdadeiro? Aí eu já não saberia falar da Mônica. Porque se a primeira for verdadeira, eu não sei falar da outra. Então, assim, se ele dissesse que a primeira for verdadeira, eu não sei falar da outra. Então, assim, é como se ele dissesse o seguinte, a primeira frase é verdadeira. E a outra? Não sei. Por quê? Eu já tenho. Se uma é verdadeira, o resultado é verdadeiro. Então, se aqui dissesse que Caio não é investigador, estaria verdadeiro. Como era o ou, eu não preciso saber dessa, verdadeiro. Então, isso aqui eu não saberia falar. Eu não saberia dizer da Mônica, tá? Mas não é o caso aqui, só estou dando um exemplo se ele dissesse. Então, vamos procurar a resposta. Ana é auxiliar e Mônica é escrivã. Letra D. Letra D. Ana é auxiliar e Mônica é escrivã. Perfeito. Letra D de dado. Certinho? Tá? Então, essa é a letra D de dado. Essa é a questão número 7. Eu tentei trazer um pouquinho de cada questão para vocês, tá? Principalmente o que as bancas gostam de cobrar, o que a VUNESP gosta. Agora ele está me pedindo a negação também. Só que a negação dessa frase aqui, ó. Todos analistas são inteligentes ou nenhum técnico é capacitado. Ele está me pedindo a negação dessa frase, tá? Primeira coisa, deixa eu relembrar vocês uma coisa aqui, ó. O todo, a negação, tá? A negação do todo sempre vai ser furar a ideia, tá? Ou eu vou quebrar a ideia. E nunca pode ser nenhum, tá? Isso nunca. O nenhum, a negação é o algum. E aqui mais
repetir o resto da frase? Já já vocês vão ver um exemplo, tá? E já que eu estou aqui, eu vou botar o algum. Algum, a negação vai ser nenhum. Mas repetir o resto da frase, tá? Então vamos ver aqui, ó. Qual a negação do conectivo ou? Qual a negação do ou? E. Começa por aí. Se a negação do ou é o e, por exemplo, eu já elimino a letra E, eu já elimino a letra D, eu já elimino essa, eu já elimino essa. Pronto, gabarito é a letra B. Só isso. Olha só, 2019, Prefeitura de Campinas. Gabarito é a letra E. É a letra B de bola. Viram? Só com esse detalhe. Quantos minutos vocês demoram aí para responder? Tá? É isso que eles fazem na prova. Porque eles sabem que as pessoas focam em outro lugar. Certinho? Então, mas vamos ver se ele fez certo. Troco o ou pelo e nego as duas, certo? Aqui ele quer a negação do todo. Todos os analistas são inteligentes. Vai ficar como? Algum analista. Aqui está dizendo que são inteligentes. Não é inteligente, tá? Inteligente. E aqui, ó, negação do nenhum é algum, viram? E esse resto da frase eu vou manter do jeito que tá, ó. Técnico é capacitado. Isso aqui é o que eu falei aqui, ó. Mais repetir o resto da frase, tá? Então, ó, algum analista não é inteligente e algum técnico é capacitado. Só que ele falou, existe analista que não é inteligente. Só que isso aqui é a mesma coisa de algum. Tá me dando ideia de algum. Então tá certo. Aqui existe algum técnico não capacitado. Tá certo. Letra... Não. Peraí. Foi aqui, ó. Existe analista que não é inteligente, certo? Existe técnico que é capacitado. Certinho. Letra B de bola. Tá? Mas vocês viram que não precisavam nem saber disso, né? Só que tomem cuidado que é existe. Não pode ser existem. Existem é plural e não pode. É no singular, tá? Então, ó, você tá vendo que aqui estava no plural, né? Todos. E ficou algum. Que dá a ideia de existir. Ou pelo menos um, tá? Pode ser pelo menos um também. Ok? Pode ser pelo menos um também, tá valendo. Certinho? E pode ser também pelo menos um, tá? E essa aí é a negação do todo. Então, aqui, só que aqui tinha um conectivo ou, né? Conectivo ou, a negação é o e. Pronto, acabou. Só com isso aqui eu já respondi a questão. Tá? Então, fiquem espertos, fiquem atentos a esse peguinho que ele pode colocar na sua prova de novo. Tá bom? Isso é uma questão recente da banca 2019. Tá? Ok? Então, a negação, gente. Deixa eu falar um aqui, ó. E a negação da condicional? Como é que eu nego uma frase condicional? Sempre eu vou manter a primeira e negar a segunda, tá? Mantém a primeira e nega a segunda. É a história do mané. Quem já decorou a história do mané, é aquela história do mané, tá bom? Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Certinho? Essa questão aqui, ó, ela foi anulada, TJ de São Paulo. Mas eu quero trazer para vocês para que a gente responda essa questão e descubra por que ela foi anulada, tá? Vamos tentar responder, olha só. Toda vez que você vê, ó, afirmação verdadeira, afirmação falsa, procura, uma das coisas que a sua banca gosta é na condicional, procura onde está dizendo que é falsa. Por quê? Aquilo que eu te falei, se essa frase é falsa, eu tenho Vera, fecha. Tá? Ou seja, qual a conclusão que eu tiro aqui? Ó? Conclusão. Qual a conclusão que a gente já tira? Que a Kátia não é calma. Certo? Não é calma. Isso é verdadeiro. Aqui está dizendo que Bruno não é lento. Ó. Não,
porque o falso é como se fosse um não. Não, não quer dizer sim. Então, Bruno é lento. Certo? Bruno é lento. Ok? Aí, essas frases devem estar em outro lugar. Quer ver? Olha só. Olha o primeiro aqui. O Bruno é lento. Ele está dizendo que essa frase é verdadeira. E eu quero que isso aqui seja verdadeiro. Eu te pergunto, aqui pode ser falso? Não, porque eu teria Vera Fischer. Então, é porque aqui é verdadeiro. Ou seja, a Aline não é amorosa. Então, vamos, a Aline não é amorosa. Certo? Não é amorosa. Eu estou tentando usar, assim, com tabela verdade. Quem me conhece sabe que eu uso menos essa jogada aqui. Só que como eu tenho pessoas aqui que estão na véspera de uma prova, que aprenderam de outra forma, eu tenho que tentar encontrar o meio termo, o equilíbrio, para que não confunda vocês também. Senão eu não posso confundir na véspera da prova de vocês, né? Senão eu acabo prejudicando. Aí vamos lá, ó. Aí na última frase, ó, tudo isso aqui eu já tenho certeza. Ó, a conclusão sempre ela vai ser o correto, tá? Eu sempre vou concluir o que é correto. Por exemplo, eu já sei que a Kátia não é calma, o Bruno é lento, a Aline não é amorosa. E aí a letra, o item 3, ó, ele está dizendo que é falso também, ó. Opa, se ele é falso, eu já sei afirmar. Que vai ser o que aqui, ó? Vera Fischer. Érica não é pacífica, é verdadeiro. Érica não é pacífica. E o outro, Dante não é contestador, aqui é um não com falso. Não com falso eles se anulam. Os dois, um anula o outro. Dante é contestador. Dante é contestador. Pronto, isso tudo é que ele pode afirmar para mim. Certo? Aí vamos ver por que essa questão foi anulada. Olha só. Lembra que eu falei para vocês que no ou, se uma for verdadeira, a frase é verdadeira? Érica não é pacífica. Olha aqui, ó. Érica não é pacífica. Isso aqui não é verdadeiro? Então a frase inteira ela é verdadeira. Aqui na letra E, ele quer que você marque, ó. É correto afirmar. Quando ele fala que é correto afirmar, ele está te perguntando a frase verdadeira. Certinho? Então ele quer a frase verdadeira. Tá aqui. Aí depois ele fala o seguinte, ó. Olha o outro aí, ó. O que ele falou para mim, ó. A Aline, olha aqui, a gente sabe que a Aline não é amorosa. Olha aqui, ó. A Aline não é amorosa. Não é ou? Então eu não quero nem saber o que está escrito aqui. Essa frase aqui também é verdadeira. Ou seja, eu tenho duas respostas. Por isso a questão foi anulada. Tá? Por isso ela foi anulada. Certinho? Porque eu tinha, nesse caso aí, duas respostas. Por isso essa questão foi anulada. Tá? Eu trouxe essa questão para vocês verem que ela tinha duas respostas. Agora, eles podem consertar isso aí e colocar um gabarito só? Pode. Por isso você tem que ficar atento, você tem que aprender como é que faz esse tipo de questão. Tá? Aqui eu estou tentando usar um pouquinho da tabela verdade. Essa história de verdadeiro, falso, falso. Porque isso, como eu falo, eu não posso misturar a cabeça de vocês hoje. Ela está muito próximo da prova de vocês, eu acabo confundindo se eu trago coisas aqui bem distintas do que você aprendeu. Certinho? Mas eu quero que assim, você reveja isso aqui, tente refazer cada questão. Aqui tem da negação, eu estou tentando relembrar a negação com vocês. A sua banca gosta de negação, ela gosta de cobrar essa negação, você pode ver ó, essa questão aqui de Campinas. E tem várias outras questões, inclusive no TJ de São Paulo, que ele já cobrou de negação. Então fiquem atentos, ela é importante, tá? Para a gente terminar, ó, quando você encontrar equivalente mais negação, tá? Na mesma frase,
Isso aqui é igual. O que é uma coisa equivalente? Não é uma coisa igual à negação? O que é igual à negação? A própria negação. Então, o que eu estou dizendo? Que se na sua prova aparecer equivalente e negação na mesma frase, ele está te pedindo negação. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar uma frase aqui. Cadê da equivalência que a gente fez, ó? Aqui, ó. Uma negação lógica da afirmação apresentada está contínua alternativa. Eu posso falar essa mesma questão assim, ó. Uma equivalente da frase que seja a negação dela, eu estou te pedindo a mesma coisa. Tá? Uma equivalente da frase que seja a negação. Se eu botar essa aqui, ó. Uma afirmação logicamente equivalente à afirmação. Aqui ele está pedindo só equivalente. Mas se ele falar uma afirmação logicamente equivalente à negação, ó. Aí nesse caso aqui, ó, equivalente com negação, sai fora equivalente, fica negação. Ele está te pedindo para negar. Aí como é que eu nego uma condicional? Mantenho a primeira e nego a segunda. Tá? Se ele estivesse pedindo isso, tá? Vou botar essa frase aqui para vocês terem aí, ó. Uma afirmação logicamente equivalente à negação de se planto, vou botar só planto, tá? Se planto, então colheita melhor. Pronto. Ó, nesse caso aqui, ó, o que ele está te pedindo? Nesse caso aqui não é equivalência. Toda vez que você encontrar negação e equivalente, a equivalente sai fora, fica negação. Ele quer que você negue essa frase. E como é que você nega uma condicional? Para negar uma condicional é mantém a primeira. Opa, mantém a primeira, né? Ó, negar. Mantém a primeira e nego a segunda. Então vai ser planto e eu nego a segunda. Aqui está dizendo colheita melhor. A colheita não é melhor, tá? Pronto, aí ficaria isso aí, tá? Aí ficaria isso aí. A gente pode... Isso aí seria negação. Então eu quero que vocês vejam que são coisas diferentes, tá? São perguntas diferentes. Aqui ele falou logicamente equivalente, só isso. Aqui ele falou logicamente equivalente a negação, tá? Então vocês viram que são coisas diferentes, são perguntas diferentes. Quero que vocês fiquem atentos. Aí nesse caso ele está te pedindo negação, tá? Nesse caso aqui ele está te pedindo para negar, tá? Quero que vocês fiquem atentos a todas essas questões que eu trouxe para vocês aqui. São questões comuns na sua banca, são questões que elas gostam de cobrar, tá? Eu aconselho vocês, refaçam todas essas questões, tá? Seja lá pelo método que você aprendeu, não importa. Quem já segue meu método, que já pode fazer pelo meu método aí, ou então eu tentei trazer um meio híbrido aqui, meio misturando um pouquinho Tabela Verdade com um pouquinho meu método. Não é bem um método que eu trabalho totalmente, né? Porque senão, como eu falei, eu podia confundir algumas pessoas. E eu não posso confundir vocês na véspera de uma prova. Então, o que eu tentei trazer? Questões que eu pudesse falar um pouquinho e tentei misturar um pouquinho a Tabela Verdade para vocês. Tá bom? Peço a vocês, refaçam, gente. Cada questão que eu fiz aqui, refaça, porque pelo menos pontuar você consegue. Pelo menos isso aqui, só se a VUNESP mudar muito, só se ela tiver uma mudança assim radical de 180 graus, o que eu acho pouquíssimo provável. Então é importante vocês saberem isso aqui, porque deve ter questões disso aqui na sua prova. Tá joia? E quem quiser também no YouTube tem questões aí, tem outras questões que eu já gravei aqui no Gran Curso da banca VUNESP. Tem da banca VUNESP, vocês podem olhar no YouTube, inclusive do último concurso da VUNESP, tem no YouTube aí. Eu aconselho vocês a olharem, mas
Ah, mas esse concurso aqui está muito antigo, não cai mais desse jeito. Olha que cai. Olha que cai. Então, eu aconselho vocês. Acho que eu fiz um, se eu não me engano, acho que foi para 2016, 2017, um negócio assim. Eu fiz e eu aconselho vocês a olhar o vídeo, quem quiser, porque ali tem muita coisa que pode te ajudar também. Ok? Então, desejo vocês uma boa prova e a gente vai ficando por aqui. E desejo que vocês uma boa maratona. Tá já? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.